Capítulo e disposições preliminares. Art. 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Primeiro, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo, o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Terceiro, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Quarto, vetado. Quinto, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Art. 2º. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência, art. 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Art. 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo I. Capítulo 2º do Sistema Nacional de Trânsito. Seção e disposições gerais. Art. 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Art. 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, e estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Segunda, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Terceira, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Seção 2ª da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Art. 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, e o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Segunda, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Terceira, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quarta, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. V. A Polícia Rodoviária Federal. Sexta, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. E sétima, as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI. Art. 7 OA.
A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no art. 7º, com a interveniência dos municípios e estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009, primeiro o convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009, segundo, vetado, incluído pela Lei nº 12.058, de 2009, terceiro, vetado, incluído pela Lei nº 12.058, de 2009, art. 8º os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Art. 9. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição: redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013, e, vetado, segunda, vetado, terceira, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, quarta, um representante do Ministério da Educação e do Desporto, um representante do Ministério do Exército, sexta, um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, sétima, um representante do Ministério dos Transportes, oitava, vetado, nona, vetado, vetado, 11, vetado, 12, vetado, 13, vetado, 14, vetado, 15, vetado, 16, vetado, 17, vetado, 18, vetado, 19, vetado, um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, XXI, vetado, XXI, um representante do Ministério da Saúde. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998, STI, representante do Ministério da Justiça. Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008, STIV, representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, incluído pela Lei nº 12.865, de 2013, XXV, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013, primeiro, vetado, segundo, vetado, terceiro, vetado, art. 11, vetado, art. 12. Compete ao CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Segunda, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Terceira, vetado. Quarta, criar câmaras temáticas, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIF. Sexta, estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. Sétima, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Oitava, estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Nona, responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Normatizar os procedimentos sobre a
aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos. 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 12. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma deste Código. 13. Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas, e 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência, art. 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Primeiro, cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Segundo os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Terceiro, os coordenadores das câmaras temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. Quarto, vetado, e, vetado, segunda, vetado, terceira, vetado, quarta, vetado, art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, e, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Segunda, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Terceira, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Quarta, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. V. Julgar os recursos interpostos contra decisões, a. das JARI, b. dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Sexta, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos autômatos. Sétima, vetado. Oitava, acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Nona, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios, e x, informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos 1º e 2º do art. 333. 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos autômatos. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998, parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Art. 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Primeiro, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Segundo, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.
Terceiro, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do art. 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Art. 17. Compete às JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Segunda, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Terceira, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. Art. 18, vetado, art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Segunda, proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Terceira, articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. Quarta, apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. V. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Sexta, estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. Sétima, expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e o de licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Oitava, organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH. Nona, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automaters, RENAVAN. X, organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. 11, estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o primeiro do art. 320, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo
CONTRAN. XX expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal, redação dada pela Lei nº 13.258, de 2016, XXI. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais, XXI. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito, STI, elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito. E promovendo a sua realização, STIV, opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional, XXV, elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação, XXVI, estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento, SVI, instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, SVI, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, STICS, prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. XXX, organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENANF. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência, primeiro comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas. Segundo o regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Terceiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X. Quarto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência, art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Terceira, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Quarta, efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. V. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Sexta, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas.
Sétima, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Oitava, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Nona, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. X, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Terceira, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Quarta, coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Sexta, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Sétima, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Oitava, fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Nona, fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. X, implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 11, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 12, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Parágrafo único. Vetado, art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Segunda, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Terceira, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente.
Quarta, estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. V. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6ª e 8ª do art. 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Sexta, aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7º e 8º do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Sétima, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Oitava, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Nona, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. X. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN. 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. 16. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. Art. 23. Compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, e, vetado, segunda, vetado, terceira, executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Quarta, vetado, vetado, sexta, vetado, sétima, vetado, parágrafo único. Vetado, art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015, e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Terceira, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Quarta, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Sexta, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Sétima, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar. 8ª, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9ª, fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. X, implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 11, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. XX. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. XXI, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Primeiro, as competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Segundo, para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código. Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.